Entre as grandes contribuições que temos no interior do pensamento sociológico para a compreensão da teoria marxiana sobre o fetichismo e sobre a teoria do valor-trabalho, encontramos o estudo de Isaac Rubin, a teoria marxista do valor. Na nossa sessão de hoje, vamos apresentar alguns elementos introdutórios destacados pelo autor para demonstrar como que a teoria do fetichismo da mercadoria em Marx, assim como a teoria do valor-trabalho desenvolvido por Marx, não podem ser pensadas separadamente. Não se tratou, quando Marx faz referência ao fetichismo da mercadoria, de um devaneio literário, mas sim de algo que está intimamente ligado à própria dinâmica da sociedade produtora de mercadorias, em particular da sociedade capitalista e das relações mercantis que passam a dominar no seu interior. Neste sentido, Rubin observa que existe uma estreita relação conceitual entre a teoria econômica de Marx e sua teoria do materialismo histórico. Portanto, a compreensão econômica e histórica que Marx desenvolve não pode ser dissociada. A teoria do materialismo histórico observa Rubin resgatando uma observação de Rudolf Hilferding, que escreveu a questão a respeito do capital financeiro, escreveu um grande estudo a respeito do capital financeiro, que serve, inclusive, de base para a polêmica que Lenin estabelecerá em seu estudo O Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Resgatando certas observações de Hilferding, observa Rubin. A teoria do materialismo histórico e a teoria do valor-trabalho têm o mesmo ponto de partida, especificamente o trabalho como elemento básico da sociedade humana, elemento cujo desenvolvimento determina, em última instância, portanto, no limite, todo o desenvolvimento da sociedade. Lembremos que o trabalho é aquilo que se dá na medida em que o ser social estabelece mediações com as condições objetivas e também com outros seres sociais, no sentido de transformar as condições objetivas, subordinando-as às suas necessidades. Portanto, em ambas as teorias, temos o trabalho como elemento básico da sociedade humana, elemento cujo desenvolvimento determina, em última instância, isto é, no limite, todo o desenvolvimento da sociedade. Não é possível pensarmos o desenvolvimento histórico-social sem refletirmos, ao mesmo tempo, sobre a base na qual este desenvolvimento repousa, a base material dada a partir da categoria trabalho. Daí Marx afirmar, por exemplo, juntamente com Engels na ideologia alemã, que são homens reais, vivendo em condições reais e produzindo concretamente a sua existência, que fazem a história. Prossegue Rubin, observando que a atividade de trabalho das pessoas encontra-se num processo de modificação constante. Aqui é necessária uma observação. Tanto a tradução brasileira quanto a edição espanhola faz referência a pessoas, à atividade de trabalho das pessoas. No entanto, seguiremos aqui a tradução francesa,
que no lugar de pessoas refere-se a homens, uma terminologia muito mais apropriada quando estamos diante do pensamento marxiano ou do pensamento de extração marxiana. Portanto, todos os momentos em que aparecer aqui no texto a palavra pessoas, procuraremos substituí-la pela palavra homens. Portanto, a atividade de trabalho dos homens encontra-se num processo de modificação constante, que pode ser por vezes rápida e por vezes mais lenta, e tem um caráter diferente em diferentes períodos históricos. Na medida em que as relações sociais de produção se transformam, elas dão origem também a uma diversidade de modos de produção, portanto, de formas da vida social se organizar. O processo de modificação e de desenvolvimento da atividade de trabalho dos homens compreende dois tipos de modificações básicas. Em primeiro lugar, observa Rubin, as modificações nos meios de produção e métodos técnicos, ou seja, cada vez mais o ser social vai descobrindo maneiras mais eficazes para estabelecer a sua mediação com as condições objetivas. Desenvolve instrumentos de trabalho, desenvolve técnicas de produção e desenvolve formas específicas também de utilizar os instrumentos de produção, ou, em geral, as forças produtivas. Lembrando que a própria mão pode ser uma força produtiva e, efetivamente, é também, sob determinadas circunstâncias, uma força produtiva. Portanto, o processo de modificação e de desenvolvimento da atividade de trabalho dos homens compreende dois tipos de modificações. Em primeiro lugar, as modificações nos meios de produção e métodos técnicos, através dos quais o homem atua sobre a natureza, sobre as condições objetivas. Em outras palavras, modificações das forças produtivas da sociedade, aquilo que será utilizado para viabilizar cada vez mais a mediação entre o ser social e as condições objetivas que encontra diante de si e que vai procurar transformar. Em segundo lugar, correspondentemente a essas modificações, produzem-se outras em toda a estrutura das relações de produção entre os homens, entre os participantes do processo social de produção. Neste sentido, as formações econômicas ou tipos de economia são diferentes segundo o caráter das relações de produção entre os homens. Lembrando sempre que estamos aqui substituindo a palavra pessoas por homens, seguindo a edição francesa. Rubin prossegue observando que a economia capitalista representa a união do processo técnico-material com suas formas sociais, uma vez que, dentro da sociedade burguesa, os homens, os seres sociais, não se organizarão da mesma maneira como se organizava a sociedade na época da Idade Média, ou então como se organizavam as relações sociais na época da sociedade escravista, ou mesmo anteriormente à sociedade escravista. A sociedade capitalista, a economia capitalista, ela terá uma estrutura específica. A economia capitalista representa a união do processo técnico-material, ou seja, das conquistas adquiridas no plano das forças produtivas e dos instrumentos de produção, e das próprias relações que se estabelecem para lidar com esses instrumentos de produção, com suas formas sociais, isto é, a totalidade das relações de produção entre os homens. As atividades concretas
isto é, aquelas atividades que se dão dentro de uma determinada configuração sócio-histórica, as atividades concretas das pessoas, portanto, dos homens, no processo de produção técnico-material, pressupõem relações de produção concretas, específicas, bastante particulares, entre estes mesmos indivíduos, entre estes homens e vice-versa. O objetivo último da ciência é compreender a economia capitalista como um todo. Portanto, Marx, ao estabelecer esta conexão entre o desenvolvimento das forças produtivas e das relações sociais de produção e das relações que os próprios homens estabelecem entre si, vai procurar analisar a economia capitalista como um todo. O objetivo último da ciência, portanto, da investigação rigorosa, da qual se extrai conhecimentos que não são aqueles desejados pelo indivíduo isoladamente, mas que traduzem a compreensão daquela estrutura sócio-histórica que o investigador tem diante de si. O objetivo último da ciência é compreender a economia capitalista como um todo. Lembrando, como faz Karel Kozik, que todo não é a soma das partes, mas todo remete à necessidade de compreender os elementos determinantes que configuram uma determinada realidade, pensando esta realidade no seu processo contraditório de desenvolvimento. E como este processo, ele vai progressivamente dando origem a novas formações sociais, a novos modos de produção. Nesse sentido, o objetivo último da ciência é compreender a economia capitalista como um todo, como um sistema específico de forças produtivas e relações de produção entre os homens. Mas, para aproximar-se deste objetivo último, a ciência tem de separar de início, através da abstração, da generalização, dois diferentes aspectos da economia capitalista: o técnico e o socioeconômico, o processo de produção técnico-material e sua forma social, ou seja, como que estas forças produtivas são utilizadas dentro de uma determinada configuração histórica, dentro de determinadas relações sociais de produção específicas. As forças produtivas materiais e, portanto, junto a isso, as relações de produção sociais. Rubin observa, neste sentido, que a teoria do materialismo histórico de Marx, ou a concepção materialista da história desenvolvida fundamentalmente por Marx, e sua teoria econômica giram em torno de um mesmo problema básico. Compreender a história, nesse sentido, é compreender também como é que os homens produzem e reproduzem há séculos a sua existência. Quando ele se refere ao materialismo histórico, ele está se referindo fundamentalmente a este processo de desenvolvimento do gênero humano. Só que este processo do gênero humano depende diretamente de certas condições econômicas, ou seja, de como os homens equacionam seus problemas cotidianos, portanto, satisfazem as suas necessidades básicas a fim de continuarem vivos. A teoria do materialismo histórico de Marx e sua teoria econômica giram em torno de um mesmo problema básico: a relação entre as forças produtivas e as relações de produção. O objeto de ambas as ciências é o mesmo, diz Rubin, ou seja, as modificações das relações de produção que dependem do desenvolvimento das forças produtivas, o ajustamento das relações de produção às modificações das forças produtivas. Processo este que reveste
a forma de contradições crescentes entre as relações de produção e as forças produtivas, e dos cataclismas sociais provocados por essas contradições. São o tema básico da teoria do materialismo histórico. Aqui, uma pequena observação. Quando fala das contradições, Rubin não está restringindo estas contradições ao modo de produção capitalista. O modo de produção capitalista possui as suas contradições próprias à medida em que ele se desenvolve. Por exemplo, quanto mais o capital se expande, mais ele cria também condições para crises periódicas cada vez mais amplas. As contradições atravessam o processo histórico. São as contradições que conduzem das organizações gentílicas à organização das primeiras sociedades em classes, na qual a escravidão será um elemento fundamental no sentido de configurar a primeira estruturação da sociedade em classes. Mas o desenvolvimento das relações escravistas conduziu também, com suas contradições internas, ou as contradições internas ao modo de produção escravista, tal como existia em Roma, por exemplo, conduziu ao surgimento da Idade Média. E as contradições existentes no processo de desenvolvimento da sociedade feudal conduziu, por sua vez, ao surgimento da sociedade capitalista. Assim como as contradições da sociedade capitalista podem ou criam elementos que tornam possível a emergência da sociedade comunista. Portanto, é um erro considerar que as contradições existem apenas no interior da sociedade capitalista. É bom sempre lembrar que, mesmo na eventualidade de se consolidar ou de se realizar uma sociedade comunista, esta não deixaria de ter contradições internas. Apenas estas contradições seriam de um novo tipo, que não é possível prever quais seriam, uma vez que essas sociedades não estão ainda constituídas. De qualquer maneira, pensar neste plano constitui o tema básico da teoria do materialismo histórico. Marx, prossegue Rubin, analisa as relações de produção da sociedade capitalista e seu processo de modificação, enquanto provocado por modificações das forças produtivas e o crescimento das contradições que geralmente se expressam nas crises econômicas periódicas, que também alimentam crises sociais, entre outras dimensões que perpassam estes momentos. A economia política, neste sentido, não analisa o aspecto técnico material do processo de produção capitalista, mas sua forma social, isto é, a totalidade das relações de produção que constituem a estrutura econômica do capitalismo. Portanto, quando ele fala da economia política, ele está se referindo à teoria marxiana. A análise marxiana da economia política burguesa, ela avança na medida em que não analisa o aspecto técnico material do processo capitalista, mas sua forma social, ou seja, como que as conquistas societárias no plano das forças produtivas, elas são utilizadas socialmente, configurando um determinado modo de produção. Isto é, analisa a totalidade das relações de produção que constituem a estrutura econômica do capitalismo. Portanto, a maneira como se produz e reproduz a estrutura da sociedade capitalista. Lembrando sempre que econômico para Marx está ligado à maneira como os homens produzem e reproduzem determinadas estruturas sociais. Prosseguindo, observa ainda Rubin. A técnica de produção ou as forças produtivas só se inclui no campo de investigação da teoria econômica de Marx como um suposto, ou seja, como um ponto de
partida, tomado em consideração na medida indispensável para a explicação do genuíno objeto de análise, que são as relações de produção. Coerentemente aplicada, prossegue Rubin, a distinção feita por Marx entre processo técnico-material da produção e sua forma social, coloca em nossas mãos a chave para a compreensão de seu sistema econômico. Essa distinção, ao mesmo tempo, define o método da economia política enquanto ciência social e histórica. Feitas estas considerações, Rubin avança afirmando que a economia política, portanto, não é uma ciência das relações entre as coisas. Pelo contrário, ela não é também uma ciência das relações entre as pessoas e as coisas, como pensavam os economistas vulgares. E sim, a economia política é uma ciência das relações entre as pessoas no processo de produção. Leia-se, a economia política é uma ciência das relações entre os homens no processo de produção. Observa ainda Rubin, nesta parte introdutória de seu estudo, que a economia política, na perspectiva marxiana, trata das relações de produção entre os homens na sociedade mercantil capitalista. E, dentro desta perspectiva, pressupõe uma forma social concreta de economia, uma formação econômica concreta da sociedade. Portanto, Marx não está analisando uma sociedade qualquer, ele quer compreender as entranhas da sociedade capitalista. E conclui Rubin nesta parte introdutória do seu estudo. Partindo de um suposto sociológico concreto, a saber, da estrutura social concreta de uma economia, ou seja, da estrutura de uma determinada sociedade, tal como ela se configura em determinado momento e tal como ela organiza a produção e a reprodução da existência dos homens e a continuidade dessas estruturas produtivas, partindo de um suposto sociológico concreto, real, a saber, da estrutura social concreta, efetiva, específica de uma economia, a economia política nos dá, antes de mais nada, as características desta forma social de economia e das relações de produção que lhes são específicas. Marx nos dá essas características gerais em sua teoria do fetichismo da mercadoria, que poderia ser chamada, com exatidão, de teoria geral das relações de produção na economia mercantil capitalista. Estes elementos preparam Rubin para a realização do seu estudo, cuja parte primeira é dedicada à teoria de Marx sobre o fetichismo da mercadoria. Neste sentido, é importante também resgatar os elementos iniciais desta discussão que antecedem o capítulo 1 de Rubin. Dirá ele que a questão do fetichismo da mercadoria, ela foi muito negligenciada tanto por não marxistas, como também por certas correntes que simpatizavam com o marxismo ou se diziam marxista. Neste sentido, observa Rubin, tanto os defensores quanto os adversários do marxismo trataram a teoria do fetichismo principalmente como uma entidade separada e independente, pouco relacionada internamente à teoria econômica de Marx, portanto, dissociadas
dissociada da teoria do valor-trabalho desenvolvida por Marx. Apresentam-na como um apêndice, um complemento à teoria do valor, como uma interessante digressão literário-cultural que acompanha o texto básico de Marx. Ou seja, não deram à teoria do fetichismo a sua real estatura no interior da reflexão marxiana. No entanto, a teoria do fetichismo é, per se, a base de todo o sistema econômico de Marx, particularmente de sua teoria do valor. E aqui Rubin já indica o rumo que será tomado pelo seu trabalho. Não se trata de dissociar a teoria do fetichismo da teoria do valor-trabalho, mas sim de investigar como ambas encontram-se imbricadas e não podem ser dissociadas sem aportar prejuízos à própria concepção materialista da história. Prossegue Rubin. A teoria marxista do fetichismo, ou a teoria marxiana do fetichismo, consiste em Marx ter visto relações humanas por trás das relações entre as coisas. Portanto, as mercadorias. As mercadorias têm de ser levadas ao mercado pelos seus proprietários. No entanto, ao chegarem ao mercado, como elas são igualadas, equalizadas em seus valores, equiparadas em seus valores, cria-se a ilusão de que elas possuem uma vontade própria ao serem trocadas por outras mercadorias. No entanto, é sempre bom lembrar que as mercadorias não chegam sozinhas ao mercado, elas chegam através da mão dos seus possuidores. E estes possuidores só vão se relacionar com outros possuidores na medida em que podem realizar o valor de troca, que querem adquirir mercadorias ou que querem vender mercadorias. Neste sentido, é que vai se criar toda uma ilusão social de que as mercadorias elas possuem vida própria, como se vê mercadoria sendo trocada e estas relações pelas quais elas são trocadas são relações contingentes entre os homens, cria-se a ilusão de que a força está nas mercadorias e não nos produtores das mercadorias. Daí, Rubin observar que a teoria marxista do fetichismo consiste em Marx ter visto relações humanas por trás das relações entre as coisas, da troca de mercadorias, revelando a ilusão da consciência humana que se origina da economia mercantil e atribui às coisas, às mercadorias, características que têm sua origem nas relações sociais entre as pessoas, entre os homens, no processo de produção. Então, aquilo que deveria ser o mundo dos homens passa a ser percebido pela consciência como o mundo das coisas, uma vez que desaparece, inclusive, na troca entre as mercadorias, a categoria trabalho do horizonte dos indivíduos. Daí que se tem a ilusão de que o mundo é o mundo das mercadorias, ou como diz Marx, à primeira vista, a sociedade é uma imensa quantidade de mercadorias, e a mercadoria a sua forma elementar. Prossegue Rubin observando que se atribui às coisas características que têm sua origem nas relações sociais entre os homens no processo de produção. Incapaz de compreender que a associação dos homens que trabalham em sua luta com a natureza, isto é, as relações sociais de produção, expressam-se na troca, o fetichismo da mercadoria considera a intercambiabilidade das mercadorias como uma propriedade interna, natural das próprias mercadorias. É como se as mercadorias tivessem vida própria para estabelecerem quanto valem e quando querem ser trocadas entre si. Em outras palavras, o que na realidade é uma relação entre pessoas, entre
homens aparece como uma relação entre coisas, ou seja, entre os produtos do trabalho, no contexto do fetichismo da mercadoria. Características que pareciam misteriosas, pois não eram explicadas com base nas relações dos produtores entre si, eram atribuídas à essência natural das mercadorias, como se as mercadorias pudessem estabelecer por si mesmas quanto elas valem, qual é o seu valor. Os economistas burgueses, prossegue Rubin, os economistas burgueses consideram a mercadoria uma coisa sensorial, que possui propriedades extrasensoriais, ou seja, esta mercadoria ela tem as suas propriedades que a transformam em valor de uso para alguém, mas para além destas propriedades, é como se elas dispusessem de uma vontade própria. A teoria do fetichismo, em contrapartida, ou ao oposto do que pensavam os teóricos da economia burguesa, a teoria do fetichismo elimina da mente dos homens a ilusão, o grandioso engano originado pela aparência dos fenômenos na economia mercantil e a aceitação dessa aparência, o movimento das coisas, das mercadorias e seus preços de mercado, como essência dos fenômenos econômicos. Portanto, o esforço de Marx caminha no sentido de desmistificar o que são as relações burguesas de produção, revelando cientificamente, inclusive, que não são as mercadorias dotadas de vida, e sim o trabalho que incorpora valor às mercadorias. Neste sentido, Marx não mostrou apenas as relações humanas eram encobertas por relações entre coisas, mas também que na economia mercantil, ou seja, na economia capitalista, as relações sociais de produção assumem inevitavelmente a forma de coisas, de objetos com vontade própria, como se isto fosse possível, e não podem se expressar senão através de coisas. A estrutura da economia mercantil leva as coisas, as mercadorias, a desempenharem um papel social particular e extremamente importante, e, portanto, adquirir propriedades sociais específicas. As relações mercantis, na medida em que elas são cada vez mais intransparentes, permitem que esta intransparência crie a ilusão de que as mercadorias possuem vida própria e que elas autodeterminam os seus valores, que são expressos em preços. Neste sentido, Marx descobriu as bases econômicas objetivas, portanto, reais, científicas, que regem o fetichismo da mercadoria, a mistificação que envolve a forma mercadoria. A ilusão e o erro na mente dos homens transformam categorias econômicas reificadas, ou seja, coisificadas, em formas objetivas de pensamento das relações de produção, de um modo de produção historicamente determinado, a produção mercantil. A teoria do fetichismo, conclui Rubin, nessas partes preliminares ao capítulo 1, que se intitula As Bases Objetivas do Fetichismo da Mercadoria. A teoria do fetichismo da mercadoria é transformada numa teoria geral das relações de produção numa economia mercantil, numa teoria da economia política, ou numa investigação da economia política. Com estes elementos, Rubin encerra as considerações preliminares em seu estudo da teoria marxista do valor, que terá a primeira parte fundamentalmente dedicada a compreender o fetichismo da mercadoria e a segunda parte centrada em compreender a teoria do valor-trabalho e suas determinações. Com isto, encerramos a nossa discussão
a respeito destes elementos preliminares do livro de Isaac Rubin. Espero que tenham gostado da discussão. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas. Divulguem o nosso trabalho, se estiverem gostando dos vídeos, é lógico, uma vez que a finalidade de cada um dos vídeos é estimular a leitura destes textos complexos. Não pretendem ser a verdade sobre os textos, mas tão somente uma contribuição para que se torne muito mais fácil ou muito mais leve a leitura destes complexos estudos. Até uma próxima, onde continuaremos aqui em defesa do pensamento científico e em defesa da sociologia. Nos vemos em breve.